está de volta à Cidade ao Vivo, já está aqui conosco a prefeita Juliana Maciel Hoppe, que vai hoje conversar com a gente, então, sobre o início desse segundo ano de gestão, que vem a ser o único dessa gestão, né, o último dessa gestão, já que é um mandato de 2 anos apenas, né, considerando tudo que aconteceu em 2020, né, aqui na cidade, 2021 até 2022, né? Eu já estou tudo perdido nos anos, mas foi 2022, né, prefeita? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um ano que é um desafio maior ainda, né, porque é o ano da entrega, né, ou seja, querendo ou não, a população vai querer uma entrega ao longo desse ano, que imagino que seja um grande desafio. A senhora teve no ano passado, aprovado pela Câmara, aquele pedido de 30 milhões de reais de empréstimo junto ao Banco do Brasil. Parecia que ia ser fácil, mas vocês mesmos podem garantir que não está sendo, né? Vamos começar falando disso, em que pé está essa situação, prefeita, Claro. Porque esse valor, creio eu, seja aquele valor que vai mostrar alguma coisa, vai mostrar uma diferença no seu governo, né, junto à população. Bom dia, Ednei, bom dia a todos que estão nos acompanhando, ao vivo também. Ednei, nós com certeza tivemos um mandato muito diferente, né? Então, assumimos lá em dezembro de 2022, com 2 anos apenas de mandato, né? E as pessoas dizem, agora está fazendo porque é ano de eleição. É o meu segundo ano de governo, né? Então, qualquer governo leva um ano para arrumar a casa de qualquer governo seria dessa forma. O nosso mais difícil ainda, porque nós pegamos o ano de 3 prefeitos, porque querendo ou não foi o Beto, foi o Pique e foi o William, né? Então, a coisa estava bem degringolada mesmo. Então, até a gente colocar a casa em ordem, arrumar todos os problemas que tinham já internos, administrativos, e pegamos uma enchente gigante ainda, né, uma das maiores de Canoinhas no final do ano, então foi um ano difícil. Mas mesmo assim, nós conseguimos entregar para a comunidade e entregar na saúde principalmente, que era um dos maiores anseios da nossa população, acho que depois a gente pode falar sobre isso. E os 30 milhões, os tão falados 30 milhões, né? Com certeza, se isso fosse aprovado na Câmara lá no início do ano, nesse momento a população já estava recebendo aquilo que anseia, que é o asfalto, que é a melhoria lá no posto de saúde, na escola, porque esse recurso nós também cadastramos para fazer reformas e ampliações em espaços públicos, né, que hajam necessidade. Então, atardou, né? Então, o projeto de lei foi aprovado lá em outubro, no final de outubro do ano passado. Como qualquer pessoa que vai pegar um recurso grande, né? Já é difícil no banco, imagina para o município. Então, no final do ano, nós protocolamos toda a documentação e foi um vai e volta de documento, né? Virou o ano, o que acontece? Tem que atualizar todo o ano fiscal para encaminhar para o banco. Então, isso já foi feito, né? Já está toda a documentação, tudo ok, junto ao Banco do Brasil. E a gente está com expectativa que esse recurso, ele seja aprovado agora, aí, no início de março, né? Se for aprovado no início de março, os efeitos disso vão ser sentidos ainda no período que é possível, porque tem um período daí, quando você entra no período eleitoral, você não pode, por exemplo, assinar ordem de serviço. Isso. A senhora acredita que vai ser possível ainda fazer isso antes? Sim, eu acredito que as obras mais necessárias, né, como, por exemplo, o asfalto da rua Henrique Sorg, o asfalto da rua Júlio Budante Neto, o asfalto da rua João Leandro Gonçalves, né, e o asfalto da rua Antônio Groscopi, que pega geral do Campo da Água Verde, né, essas obras, 2 nós já licitamos o pavimento asfáltico, né, já tudo ok. A João Leandro Gonçalves está indo para licitação agora, novamente, porque a primeira deu deserta, né. As reformas nas praças também, os projetos já estão prontos, indo para licitação. Então, nós estamos adiantando este processo burocrático administrativo, mas, claro, a gente vai conseguir executar com o recurso, né? Porque são obras que vão alguns milhões para que possam ser executadas. Essas licitações, elas estão sendo feitas antes do dinheiro, mas não tem problema. Se, infelizmente, não for possível, não tem problema, vai ser cancelada a licitação. Mas você já tem um processo que é super demorado, né? Exato, porque não é fácil organizar e fazer uma licitação, né? Então, como os 30 milhões já estão no orçamento do município, né? A rubrica está lá, né? Não tem o dinheiro ainda.
nós já estamos dando encaminhamento, então, né, nessas partes burocráticas para conseguir entregar, né, essas obras. Claro, citei algumas, né, mas entregar essas obras que a comunidade tanto espera. As aulas voltaram semana passada e a gente tem um ponto muito bacana que foi a entrega do material escolar, mas por outro lado teve problemas com transporte. Foram solucionados esses problemas? Sim, então até hoje de manhã estive com a Sônia, né, até não quero me errar na fala, né, de se todas as linhas lá do Rio do Pinho já estão ok, o que a gente pode afirmar? Nós já contratamos transporte para todas as linhas do Rio do Pinho, né? O que acontece? A empresa, Ednei, ela agiu de má fé, na verdade, a empresa vencedora do processo licitatório anterior. Por quê? Ela entregou as linhas no final do dia do início das aulas. Então, a gente iniciou as aulas dia 15, na quinta-feira, e ela entregou as linhas na quarta-feira, no final do dia. Então, é impossível você conseguir se organizar com um novo processo, seja emergencial, de dispensa, para que no outro dia de manhã o ônibus estivesse transportando os alunos. Os ônibus de posse do município, eles já estão escalonados nas linhas também, fazem lá o Salto da Água Verde, enfim, outra região. Então, nós tivemos que passar por esse processo emergencial. Então, na sexta-feira, já da semana passada, já estava contratado tudo direitinho. Só que o ônibus, ele tem que ter a segurança adequada para os alunos. Então, ele passa por um processo diferente também de vistoria antes da liberação. Então, algumas linhas já estava tudo certo, a maioria das linhas, inclusive, para segunda-feira. Ontem já liberaram mais linhas e hoje, então eu acredito que até o final dessa semana tudo redondo dessas linhas. O problema era só lá no Rio do Pinho. Exato. Né? A questão dos ICIs, o que está acontecendo com os ICIs? Porque tem reclamação na Câmara de Vereadores que falta vagas, mas vocês mesmos divulgaram uma lista com 263 vagas, se não me engano, né? O que está acontecendo? Certo. Primeiro ponto, muitos pais fizeram um cadastro com informações equivocadas. Às vezes na hora de digitar, por exemplo, o ano de nascimento da criança. Isso é bem importante que vocês entendam para não cometer o mesmo equívoco de novo e às vezes a criança ficar sem a vaga. Então, o pai e a mãe tinham direito à vaga, acabaram, por exemplo, errando na digitação do ano de nascimento do filho. E por que isso é tão importante? Porque ele não está na idade adequada daí para estar naquele... Aí é travado. Travou, perdeu a vaga naquele momento. Então, as diretoras foram orientadas a chamar esses pais, né, sabendo que aquela vaga realmente é daquela criança, né? Ela está ali na vez com prioridade, para que os pais pudessem refazer as suas matrículas. Nunca sobrou tanta vaga, assim, inicialmente. Por quê? Porque houve esses pequenos problemas em muitas matrículas. Isso foi um ponto. Segundo ponto, os pais, às vezes, cadastram, Ednei, naquele CI que já não tem mais a vaga, né? Vinícius é um exemplo. O Vinícius de Moraes tem uma fila de espera gigante, né? Claro, com o Ederson Mota nós vamos resolver muito desses problemas. Estão vindo por aí mais 300 vagas de CI, né? Então, eu acredito que nós vamos minimizar bastante, se não resolver definitivamente a falta de algumas vagas centrais, Sim, né? Mas eu vou emendar já na pergunta que o Leonardo pediu para te fazer, que a obra do CI do Ederson Mota começou lá em junho de 2022. Aí a previsão de entrega era abril de 2023. Aí foi feito aditivo para outubro. Aí foi feito para agora janeiro de 2024. E a obra está crua, pelo que eu vi essa semana, né? A obra já está quase sendo concluída. Mas não tem nem janela, nem pelo que eu vi? Não, já tem janela. O entorno também está sendo... O que aconteceu, Ednei? Quando foi licitada essa obra lá, antes do nosso governo, esqueceram que a criança precisa de calçada, muro, sabe? De vários fatores, né? Isso é importantíssimo para o CI dar a segurança, né? Então, a gente precisou fazer todo esse processo, aditivar na obra. Era uma obra grande, é uma obra grande, o CI é enorme, o CI lindo, a gente está super orgulhoso de poder esse ano abri-lo, né? Mas ele não ia terminar mesmo em um ano, é quase impossível, uma obra daquele tamanho fica pronta em um ano. Então, penso que o prazo inicial ele já foi um prazo talvez equivocado, necessário de aditivo. Mas a obra está nos finalmente. Hoje, inclusive, eu e a Sônia vamos lá, eu tenho ido, né, constantemente verificar. Ele está em fase de acabamento, né? Até piso já está sendo colocado, enfim, ele está... Mas a gente sabe que acabamento é a parte que mais demora, né? A gente pretende inaugurar, sim, esse CI este ano ainda,
Tá? Os móveis já estão sendo comprados, alguns já estão chegando, os móveis planejados vão entrar em processo licitatório agora também. Então, está tudo sendo organizado para que ainda este ano, eu não posso dizer uma data, mas que ainda este ano os pais possam usufruir dessas vagas. E ali vai ser um CI e também da AMA, a sede da AMA, não é isso? Isso, daí o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Essa política pública está sendo trabalhada entre a saúde e a educação, né, que é extremamente importante que isso aconteça. Não será só a sede da AMA, a AMA vai ter um espaço, mas é um prédio de 1.000 metros quadrados, né? Então, o espaço crescer, passa a atender lá também, né? E nós estamos bolando a política de atendimento a pessoa com deficiência, especialmente, Ednei, o autismo, né? Porque hoje nós temos realmente, e vai continuar sendo desta forma, né? O número de diagnósticos cada vez mais frequente, a necessidade de apoio das políticas públicas. Então, nós estamos trabalhando isso internamente. Prefeita, esse espaço onde está sendo construído o CI Ederson Mota, ele foi, dali saiu a Secretaria de Obras justamente para comportar, né? E aí teve toda aquela situação de aluguel de imóvel e tal, e desde então ela está na Secretaria, está no Parque de Exposições Ouro Verde. Qual que é a previsão para ele sair de lá, Secretaria de Obras? Eu não saberia te dizer hoje um prazo. O que eu sei te dizer? Com o financiamento, nós previmos o valor para a construção da nova sede da Secretaria de Obras, né? Então, ela vai, a princípio, ser lá na Rua Henrique Sorg, num terreno da Prefeitura, que fica num local próximo aos bairros, próxima parte do nosso interior. Lá mais pro lado do Parado ali? Isso, exatamente. Que é um terreno que foi cedido por uma empresa, não é? Não é que está sob cessão? Não. É um terreno livre mesmo, ok, do município, né? Então, nós já estamos planejando a construção da nova sede. Só que isso vai o tempo de construção, vai o tempo da liberação do financiamento, enfim, não é possível hoje dar um prazo exato de quando isso vai acontecer. Mas o planejamento para isso acontecer já existe. Até porque o parque, ele merece, né, Ednei, ser reinvestido, reformado, mas na atual situação é muito complexo, né? Porque a secretaria acaba usando quase todos os galpões e máquina pesada naquele asfalto, então depois da saída tem que ser feito É um grande problema, na verdade, essa utilização do parque que foi criado para outro fim, né? Sim. Prefeita, agora sábado vai ter uma entrega de matrículas, que é da Vila Zugman, é isso? Não, do Jardim Lavrama. Jardim Lavrama. Isso, Jardim Lavrama. Então, são 83 famílias que vão receber, né, as suas matrículas de regularização fundiária pelo programa Lar Legal. Então, isso é algo bem bacana, né? A Secretaria de Habitação tem feito um esforço enorme para concluir esses processos. Então, salvo equívoco, já é o 5º loteamento que estamos aí desde 2023. Travou bastante coisa, que estava muito travada. Né? Anos e anos de espera, né? Eu falei da Vila Zugman porque teve uma espectadora, ela não deixou o nome aqui, mas ela agradeceu porque até a gente tinha passado para Priscila essa semana, uma situação lá na Vila Zugman, da situação das estradas, e parece que vocês levaram uma equipe para lá nessa semana. Isso. Então o pessoal lá da Vila Zugman está agradecendo. É Bianca o nome dela. Obrigado, Bianca. Obrigada. Falando em loteamento ainda, tem outro questionamento que foi mandado ontem pelo Juarez sobre o loteamento Araucária, no Tricolim. Ele está dizendo aqui que da enxurrada todo mundo sofre lá. Se tem algum plano lá para o loteamento para melhorar essa situação. Eu não sei te falar agora de pronto sobre o loteamento Araucária. Como é que é o nome do morador? É o Juarez. Juarez, o que a gente pode se comprometer é conversar com as equipes da Secretaria de Obras, com o secretário Gil, com o nosso secretário de Planejamento, Rafael, para estudar essa situação lá, dessa questão de água, né? Que é um problema em vários locais, Ednei. Infelizmente, é por isso que tem que ser feito realmente uma cobrança, né, sobre essas implementações de loteamentos, porque depois a população é que sofre. É isso que ele fala no comentário dele, que fizeram mau planejamento. Ele falou que foi na gestão passada, mas que agora eles estão pagando o preço. Mas para a gente estudar aí o que dá para fazer para amenizar essa situação. O Moeda Ouro Verde foi ampliado para o Jardim Esperança, é isso? Então são 3 bairros agora, o centro... Você não é bairro, mas o centro, o Campo do Água Verde e o Jardim Esperança. Isso mesmo. O Campo, já no ano passado, iniciou o programa Moeda Ouro Verde. E amanhã, então, na Igreja Perpétuo Socorro, vai começar no Jardim Esperança, né? O programa Moeda Ouro Verde também, onde você pode levar o seu material reciclável
para trocar por alimento saudável da agricultura familiar canoense. A senhora anunciou também quadras sintéticas, vai ter uma inclusive ali no Marcílio Dias, ao lado da estação, é isso? Isso mesmo, já está ali em fase de aterro, né? Eles estão concluindo a quadra do Piedade, que é a última que foi realizada, para iniciar a obra lá em Marcílio Dias. Então, o pessoal também vai ter mais acesso a lazer lá em Marcílio. Saúde, prefeita, está sendo muito criticado a questão da saúde na Câmara de Vereadores, e tem uma novidade aí que é a questão do atendimento médico no interior, né, que é uma das queixas, e também do atendimento do pediatra da UPA, não é isso? É. Que a gente tem um dado aqui que a Priscila me passou, que foram mais de 600 atendimentos de dezembro a janeiro. Infelizmente na Câmara de Vereadores as críticas para mim pessoalmente, né? Não interessa o que aconteça, o vereador não vai nem conferir a informação, se aquilo é verídico ou não, né? Do que está chegando até ele e fala, enfim. A saúde, Ednei, avançou demais no ano de 2023 e continua avançando. Isso não sou eu que estou dizendo, são os dados do Previne Brasil. A gente escalonou muito em qualidade, né? Estamos com 17 equipes completas nos postos de saúde. Quando a gente iniciou, nós tínhamos 9, hoje nós temos 17. E isso aconteceu, primeiro, porque nós contratamos muito mais médicos, mas porque nós colocamos uma administração privada lá na nossa UPA, que fez com que todos aqueles profissionais viessem para os postos de saúde e nós conseguíssemos ter as equipes completas, como exige o SUS, para poder mandar o pagamento para a gente dessas equipes, né? O SUS hoje ele não paga o médico, ele paga a equipe. Então, se eu não tiver equipe, eu não recebo por aquele médico, né? Então, era a forma da gente melhorar a saúde do município e a gente fez, né? É um dado bem importante para a população saber que desde dezembro, quando o Ideias assumiu a UPA e nós conseguimos botar o pediatra atendendo lá, Ednei, nós tivemos 600 atendimentos em dezembro e janeiro de crianças na nossa UPA, atendidas pelo pediatra. Então, isso é um ganho fenomenal para a população, né? Que pôde ir lá das 7 às 19 e ter seu filho atendido pelo pediatra, né? O horário estendido da farmácia também ajudou muito, né? Então, hoje a farmácia lá dentro da UPA, ela está 24 horas à disposição, né? Então, o paciente é consultado, se o medicamento é disponível pelo SUS, já está lá à disposição, né, da comunidade. Aumentamos mais um médico ainda dentro da UPA. Então, hoje nós temos 4 médicos atendendo, 3 clínicos e o pediatra. Mas aí eles trabalham em horários diferenciados, obviamente, né? Então, por exemplo, se eu for hoje, agora na UPA, tem quantos médicos lá? 2,20, agora tem 4. 4 ao mesmo tempo? Exato. Ah, sim. 2, 24 horas, um até as 10 da noite. Então, eu só não me lembro o horário que ele começa. Mas até as 10 da noite, que é 12 horas esse médico. Então, deve ser 10, 10, né? Sim. E o pediatra das 7 às 7. Então, são 3 médicos se revezando no geral e mais o pediatra. Mais que o pediatra. Trabalha quantas horas? 12 também. 12 também por dia. Exatamente. Bacana, né? E a ampliação no interior vai para onde mais a questão do atendimento? Acabou que ampliou o interior todo. Por quê? Não é que todos os postos de atendimento estão tendo atendimentos todos os dias. Mas ampliou porque, às vezes, por exemplo, o médico que fazia Antagorda, Parado, Taunay, por exemplo, ele atendia 2 comunidades no mesmo período. Então, acaba que era rapidinho, né? Não dava para atender, às vezes, todo mundo que estava lá na fila. Agora, isso não existe mais. Então, se ele vai para Antagorda, ele vai passar a manhã inteira em Antagorda. Vai atender todo mundo que está lá esperando. Mas as comunidades dos distritos podem utilizar os postos de saúde do distrito também, que lá tem médico todo dia, ou no período da manhã, ou no período da tarde, né? Salvo Arroios e Pinheiros, que é 4 vezes na semana. Porque como é o programa Mais Médicos, o médico tem direito a um dia de descanso para estudo, aí a gente não conseguiu fechar a escala neste dia. Mas Arroios e Pinheiros, 4 vezes por semana tem médico, mas a equipe também está lá à disposição, né, nesse outro dia. E Paula Pereira e Felipe Schmidt têm médicos todos os dias, meio período também. Então, ampliou demais o serviço de saúde, né? As pessoas, um dos maiores pedidos do interior era a saúde, né? Era o acesso à saúde, e a gente conseguiu levar isso dessa forma para as comunidades. E as estradas, prefeita? Ainda tem muita reclamação de estrada.
que acontece, Dinei? A chuva, claro, isso não é justificativa, mas ela estraga a estrada, né? Nós estamos ainda, eu comentei isso ontem, nós não pegamos o nosso interior ou as nossas estradas do município numa situação ok. Ó, prefeita, estamos te entregando assim, agora continue mantendo. Não, nós pegamos o troço destroçado mesmo. Quem é canoense sabe disso. E o pior, pegamos isso totalmente desestruturado, né? Eu sempre digo isso, a gente chegou, tinha 1 ou 2 caminhões funcionando, uma patrola e uma reta escavadeira. Trabalhe, com 2.500 km de estrada de chão. Não bastasse uma desorganização fenomenal na questão administrativa, ou seja, como é que faz o processo licitatório, nunca teve realmente uma equipe formada que cuidasse dos processos administrativos da Secretaria de Obras, né? E com servidores efetivos, inclusive, cuidando disso. Isso é extremamente importante. Todas as pastas têm, só obras não tinha. Então, nós criamos esse mecanismo. Hoje nós temos os processos licitatórios rodando. Por que é importante falar isso? Porque a população não sabe, às vezes, o porquê que a máquina estava parada. Porque ninguém tinha se preocupado em licitar pneu para essa máquina por um ano inteiro. A gente se preocupou em fazer. Então, nós passamos um ano inteiro organizando problema dentro da Secretaria de Obras, para que agora a gente consiga respirar, pensar, não, conseguimos quase 10 milhões para compra de máquina, né? Então, boa parte já chegou, tem muita coisa ainda para chegar, a gente vai devidamente divulgar isso para a população, né? Qual é o maquinário novo, como a gente começou a trabalhar, como a gente está trabalhando hoje. E, por fim, resolvendo um problema grave do município, que é material. Então, agora, o britador do PIN vem dando problema desde o ano passado, né? Então, ele mais estraga do que funciona. Isso é um prejuízo para a população. Então, agora, eu mesma autorizei, né, e pedi para que se fosse feito o processo licitatório para britagem terceirizada de material, para que a população pare de sofrer com falta de material. Por quê? As estradas, eu andei em Arroios, Fartura, Salceiro, Salto da Água Verde, Vila Trape, eu dei a volta inteira, tá, no serviço das equipes de patrulhamento, e as estradas tinham acabado de ser feitas. Só que não tinha material suficiente para tudo, deu um chuvão, estraga, vira barro, né? E agora as equipes voltaram, ajeitaram boa parte das estradas que deram problema, tem coisa que, claro, ainda precisa de mais material, e a gente está trabalhando para isso. Mas o que eu preciso falar para as pessoas? Que fiquem tranquilas, nós estamos trabalhando para que esses problemas vividos na Secretaria de Obras, desde sempre, a gente consiga resolver. Só que não tem milagre, tem trabalho, né? Em um ano, infelizmente, você não conserta todos os erros do passado, né? Que era melhor ganhar dinheiro sujo em vez de comprar máquina e terceirizar os equipamentos da prefeitura, né? Então, a gente está trabalhando para isso. Então, nós estamos já todo planejado para não se incomodar mais. Joia, prefeita. A gente está caminhando para o final da entrevista, não temos muito tempo, mas eu vou aqui ler alguns comentários dos nossos espectadores. Starlinei manda um abraço, dona Maria Helena, do bairro Jardim Esperança. O Carlos Eduardo, bom dia, Ednei, tudo bem? Pergunta para a prefeita se esse ano sai a pavimentação do acesso ao CI de Marcílio Dias, obra esperada com muito anseio. Sai? O CI de Marcílio, ele diz na frente do CI? Do CI lá do Mauro Edson de Aguiar, né? Certo. Que é o CI de Marcílio. Nós mandamos fazer projeto de pavimento para aquela rua do CI. Agora, o que eu vou dizer? Em um ano a gente não vai executar todas as ruas planejadas, mas que já está no cronograma, está. Liane Cornel dando bom dia pra gente, o Bart Voidella, Lucas Fernandes Mendes, show, um abraço pro povo de Marcílio Dias, o Osmar Jesus, bom dia, Berenice, bom dia, Laura e Paulo sempre acompanhando a gente, o Max perguntando se existe previsão para reparo em ruas do bairro do Tricolim, pois a situação é um tanto complicada e irritante, pois há mais de 3 anos não é feito reparos. Ali fala especificamente da rua Adolfo Voit. Certo, já vou passar para a equipe, com certeza. Carlos James, a Marli Marchal, que dando bom dia pra gente, Adalto, Ivanilda e Anitta, obrigado pelos bom dia aqui, gente. E aqui no nosso WhatsApp também muitas pessoas perguntando sobre ruas, né? Mas daí é tal situação. A gente sabe de algumas ruas que vão entrar agora nesse planejamento, né? E de asfalto.
Mas o que não está, não vai ser possível fazer esse ano. Não adianta, acho que a gente falar, vai ficar para outra... O que a gente não quer causar uma expectativa que vai acontecer esse ano e às vezes não dá tempo de fazer. O que a gente está fazendo, Ednei? Essas ruas que nós comentamos, nós estamos falando aí de basicamente 6 quilômetros de asfalto. É bastante coisa de asfalto também, né? Que vai beneficiar aí vários bairros e a população da nossa cidade. Assim que o dinheiro, 30 milhões, sair, aí a gente consegue ter mais certeza de, agora nós vamos conseguir fazer mais isso, mais aquilo. Então, a gente sabe que muita coisa vai acontecer, mas nós vamos explicando e conversando com a população dentro da possibilidade do que é real, do que é certo e do que a gente vai conseguir fazer. Prefeita Juliana Maciel Hoppe, muito obrigado pela sua presença, espero vê-la o mais breve possível, sempre trazendo informações que são muito importantes para a gente entender o encaminhamento, né, como anda aí o nosso município. Muito obrigado, prefeita. Imagina, eu que agradeço.